Daí você pode pensar, então eu já sei derivar, porque eu fazia a continha de velocidade lá no ensino médio. Mais ou menos. Aquela conta que a gente aprende lá no ensino médio, o vovô ateu, né? O V igual a V0 mais AT, ela, na realidade, ela é uma derivada. Ela surgiu de uma derivada. Derivada de quem? Derivada do sorvetão, aquela outra equação. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Fórmulas que você vai ver provavelmente no curso de física aí na sua graduação. O que eu quero dizer com tudo isso, cara, você está lidando com derivados o tempo todo. Taxa de variação, por exemplo, receita marginal, né, o custo marginal de algo, de uma empresa. Isso são derivados. Muito bem. Em especial, a velocidade, né, ela é uma derivada que o seu carro calcula. Por exemplo, o velocímetro, ele te dá a velocidade instantânea do seu carro, né? Porque, por exemplo, se você vai na casa da sua avó, e daí você tem lá, você sabe a distância, você sabe o tempo que demorou, você faz distância dividido por tempo e encontra a velocidade média. A velocidade média. A velocidade média não é a velocidade que o velocímetro do carro calcula. O velocímetro do carro calcula a velocidade instantânea, né? Então é isso que nós vamos estar procurando aqui. Taxas de variação instantâneas. E isso pode ser muito bem explicado aqui pela ideia da reta tangente. Então, vamos lá. Nós supomos aqui uma função, essa função preta, que é a função que nós vamos trabalhar. E a gente quer passar uma reta secante nela. O que é uma reta secante? Uma reta que cruza dois pontos. Então, essa reta vermelha aqui está cruzando dois pontos, ponto P e Q, né? E ela, obviamente, como qualquer reta, faz um ângulo aqui com horizontal, ela gera uma distância ΔY, né, entre o ponto P e o ponto Q, que é uma distância vertical, uma distância ΔX, coisas bem ensino médio aqui. Obviamente, o ΔX está associado com o x0, que é a coordenada x do ponto P, e com o y0, que é a própria função no ponto x0, né? Você pega o x0, joga na função, encontra o y, né? Está aqui, então, as coordenadas do ponto P, mesma coisa para o ponto Q, né? E beleza. Então tá aí, tranquilão. Se a gente quiser pensar na reta agora, a gente pode, por exemplo, procurar esse alfa, né? Que é o ângulo. Ou algo associado ao ângulo, né? Por exemplo, na matemática, né, a gente encontra o coeficiente angular. O coeficiente angular, ele é uma característica da sua reta, né? Que entra lá na equação. A equação da reta é y igual a x mais b, de modo geral. Ou y igual a mx mais b, ou seja, é o número que multiplica o x. Claro, esse conceito aqui de reta, né, ele precisa estar muito bem entendido para um aluno que vai fazer cálculo. Então, com certeza faz tempo que você não vê e tal, mas é muito importante, beleza? Então, eu quero que você lembre que a equação da reta é y igual a x mais b. Okay? Toda vez que você vê uma equação como essa, onde o x não está ao quadrado, não está dentro de uma raiz, né, não está na parte de baixo de uma fração, não está dentro de um seno, de um cosseno, isso aí vai girar uma reta. E essa inclinação tem a ver com A, o número que multiplica o x. Um exemplo de equação que gera uma reta, numa situação real, é o seguinte: o preço de um Uber. O preço é igual a taxa por quilômetro mais a bandeirada, vamos dizer assim. Certo? Bandeirada é o preço que você paga só de entrar no Uber. Isso tinha mais em táxi, né? Lembra lá que a gente já ligava e já começava com 4 pila. Meu, táxi é uma merda. Retirar, o cara já te cobrava 6 pila. Taxista é uma raça desgraçada. Odiava taxista. Né, velho? Puta que pariu. Os caras são muito malandros, velho. Malandro e careiro. Meu Deus, teve uma vez, cara, eu nunca vou esquecer. Eu vim de São Paulo de avião, eu paguei mais no táxi do aeroporto até a minha casa do que na passagem de avião. Eu também, velho, em Floripa, pra sair do aeroporto, pra ir na casa da minha mina, o cara me cobrou, era 2 da manhã, me cobrou 150 pila, velho. E eu tava dormindo, eu não vi quando eu acordei, eu vi aqueles taxímetro fake, tá ligado? Falei, vai se fuder, velho. Os caras são malandros. Esses caras aí é complicado. Bem, anyway, que bom que existe Uber. Daí, na taxa aqui, então, quanto mais X, ou seja, quanto mais quilômetros andados,
mais P, ou seja, mais você paga, certo? Isso. E, claro, né, a taxa está associada aí com o período do dia. Tem hora que a taxa no Uber está mais cara, tem hora que está mais barata, né? E assim vai. Muito bem. Agora, né, com isso em mente, vamos continuando. Essa parada gera essa reta aqui, beleza. Então é assim que as retas funcionam, tá? Retas funcionam por meio dessa equação, e a inclinação tem a ver com o T. Se for um período do dia que está mais caro, né, a reta ficaria assim, mais inclinada, preço crescendo mais rápido. E assim vai, né? Muito bem. Então, agora que eu tô falando do M, né, eu tô falando de quem? Do cara que multiplica o X, é que eu chamei de A, mas a gente normalmente pode chamar de M também. No cálculo, a gente costuma chamar mais de M. A gente chama na escola. Então, ele está dizendo que o coeficiente angular, que aqui ele está chamando de M, pode ser sempre dado pela tangente do ângulo, ou seja, tangente de alfa, e, como qualquer tangente, lá da trigonometria, ela pode ser obtida pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente do triângulo, certo? Isso é a fórmula da tangente. Cateto oposto por cateto adjacente. Eu já te expliquei que esse delta y, ele surge desses carinhas aqui, que na prática são o f de x1 e o f de x0, ou seja, esse delta y, esse tamanho, vai ser esse tamanho aqui menos esse, certo? Embaixo, mesma coisa. Ou seja, delta y por delta x. Muito bem. Então, o coeficiente angular aqui é muito importante, porque só dando um spoiler, o coeficiente angular da reta tangente no ponto é a derivada, ok? Então, tudo que a gente fazer aqui é para entender derivada. Agora perceba uma coisa, né? Nesse caso aqui, os pontos estavam distantes um do outro, mas digamos que eu queira entender uma variação instantânea, uma variação no ponto específico. Vai ficar desse jeito aqui, olha só. Como que a gente começa a entender essa parada? A gente traz o ponto Q para próximo do ponto P. Beleza? Trazemos o ponto Q para próximo do ponto P. Quando a gente vai trazendo, a gente percebe que a reta, né, gerada por esses dois pontos, ela vai mudando a inclinação. Até o momento que o ponto Q ele fica infinitesimalmente próximo do ponto P. Infinitesimalmente próximo. Então, quando isso acontece, né, nós estamos falando de um ponto. Bem, claro, estamos trazendo o limite, né? De eles estarem perto um do outro. Isso vai ter a ver com o limite aqui. Então, a ideia é essa. Você tem isso, e com isso em mente, nós vamos lá fazer o que nós precisamos fazer aqui, que é entender a derivada como, olha só, um limite de quando a distância entre os pontos tende a zero, tá vendo? Delta x eu tinha te dito que era a distância horizontal entre os pontos. Tende a zero. Muito bem. Então é isso. Beleza? Daí eu estou encontrando um novo coeficiente angular, que é o coeficiente da reta tangente. Reta tangente é um ponto que passa tangente ao ladinho da curva. Muito bem. Agora, entendido isso, a gente pode fazer o quê? Procurar a reta tangente, né? Bem, a gente pode começar entendendo que uma das formas de escrever a equação da reta é essa forma aqui, que no ensino médio a gente chama de ioiô michôchô, tá? No ensino médio a gente chama assim. E é bom anotar, né? Anota ela aí. Duas coisas que você precisa anotar. Você precisa anotar isso aqui, que é a derivada pela definição, já dando um spoiler. Mas que, por enquanto, é simplesmente o valor do coeficiente angular da reta tangente, né? Então anota aí. Beleza? Anotado? E agora aqui, às vezes nós estamos interessados em encontrar quem é a reta tangente a um ponto de uma função, né? E daí, é essa fórmula. Ioiô michôchô. Isso. É boa. Ou seja, nós vamos precisar das coordenadas do ponto que vai estar a reta tangente, que é o x0 e o f de x0, ou seja, o y0, e o coeficiente angular da reta tangente, beleza? Então vamos fazer uma dessa aqui. Beleza.
Determine a equação da reta tangente à curva y igual a 4x ao quadrado mais 5. Ou seja, essa é a curva que nós estaremos buscando uma reta tangente a ela. Ok? Ok. No ponto cuja abscissa é 4. Ou seja, abscissa significa valor de x. O valor de x é 4. Então, vamos já fazer o que dá para fazer sem muita conta. Que é o seguinte. Fazer o ioiô me xoxô. Tá aqui. Então eu já entendi que o show, ou seja, o ponto que eu estou, a coordenada x do ponto que eu estou trabalhando é 4. Uhum. E aqui no io, né, é 4. O y quando x for 4. Uhum. Ok? Daí você tem que entender o seguinte, ó. Aqui ele já mostra como é que vai ficar a figura. Tá aqui a curva preta, que é a função que ele está citando, é uma parábola, né? Por isso x ao quadrado. Uhum. E aqui está a reta tangente. O que eu quero que você entenda nesse primeiro momento é que o ponto da reta tangente aqui, a curva, esse ponto de tangência é um ponto que é tanto da reta quanto da função, ok? Ele é das duas, é um ponto comum às duas. Uhum. Sendo assim, você pode usar a equação da parábola para encontrar uma coordenada de ponto da reta, porque o ponto é tanto da parábola quanto da reta, ok? Beleza. Então eu vou pegar, vou jogar o 4 aqui, parari, parará, 53, beleza? Ou seja, esse ponto, que é tanto da reta quanto da curva, tem coordenada y 53. Então aqui no lugar do F4 eu vou colocar 53. Agora falta esse carinha. Agora vem a parte do limite. Então olha só como funciona. Você anotou a fórmula, né? Então é o x0 mais o ΔX, menos a f de x0, que a gente já viu que é 53, certo? Uhum. Então no lugar do x, eu vou ter que colocar 4 mais ΔX para esse primeiro termo aqui. Então, no lugar do x, eu vou colocar 4 mais ΔX. Olha só como ficou. 4 mais ΔX ao quadrado. Porque o x estava ao quadrado. Uhum. Entendeu? Isso. Daí joguei o valor. E aqui também na f de 4, já sei que é 53, já coloquei 53 aqui. Daí vai rolar um monte de simplificações até ficar desse jeito. E se você perceber, se você jogar o zero, vai dar indeterminação. Zero sobre zero. Sim. Sempre rola indeterminação nesses limites, tá? De derivada. Daí o que a gente vai fazer? Cortar, né? Corta os ΔX de cima e de baixo. Vai sobrar só 24 mais 3 ΔX, porque cortou de baixo. Uhum. Você vai jogar o ΔX igual a zero, vai sobrar 24 de resposta. Pronto, encontramos o coeficiente angular, 24. Beleza? Daí é só jogar na formulazinha do ioiô michoxô e pronto. Encontrou a equação da reta, tá ali embaixo. Y igual a 24 menos 43. 24x menos 43, beleza? Beleza. Que graficamente é aquela parada que eu já te mostrei ali, né? A tangência da reta no ponto justamente onde o x é 4, né? Não é por coincidência que está acontecendo por aqui. Ok? Pegou a ideia? Peguei. Ótimo. Eu vou te pedir para fazer uma parecida. Eu preciso muito no banheiro. Deve pensar que eu tô sempre no banheiro, mas é que de manhã cedo é complicado para mim e você só tem aula de manhã comigo, né? Fica Então, sossegado, irmão. beleza. Eu vou fazer o seguinte. Ah, apaga. Pronto. Eu vou pegar só o enunciado e vou trocar algumas coisas no enunciado Beleza. para que você use a mesma lógica. Tenho certeza que você vai conseguir, porque é bem parecido. Então, aqui vai ser 4, aqui vai ser 10, tá? E aqui é 5. Mesmo esquema, mesmo tudo, beleza? Beleza. Show de bola. Eu já volto rapidão. Valeu.
E aí, cara, conseguiu fazer a conta? Terminando aqui. Terminando? Show. Parte do limite lá você já está bem acostumado, né? Manipulações e simplificações, claro. Só vamos ver se tá certo. Com Mas certeza. tá saindo aqui. Hum, hum. Vamos ver o que tu Errei na enviaste aqui. álgebra, porque acabou 4 delta x, então tem alguma coisa errada. Com certeza. Vamos ver aqui. Ahn, bem. Tá aqui o erro, bem ensino fundamental, mano. Você deve ter esquecido que quando a gente tem algo ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Não é pegar as coisas de dentro e elevar elas ao quadrado. Eita porra, que Então, animal 5 do mais cara. delta x vezes 5 mais delta x rolaria chuveirinhos Uhum. e daria aquilo que a gente chama de trinômio quadrado perfeito, que é o quadrado do primeiro
Uhum. mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, Uhum. ou seja, teria que ter um termo aqui, mais 10 delta x, né? Uhum. Mais o quadrado do segundo. Então faltou esse Nossa, mais 10 delta x aqui dentro. É só corrigir que vai dar certo, eu tô achando, beleza? meu Deus. Vamos lá. Faço aqui.
E aí, como é que vai a continha? Ando. Bem, eu vi que você simplificou algumas coisas e tal. Mas tá errado, velho. Você não terminou, né? O que você Não, fez não, é até porque eu tô... agora. Tá errado aí, não tá? Vai dar o 44 delta X? Não, não tá errado. É que você, a hora que corta 100 com 100, né? Os 100 desaparecem e todos os termos que sobram, que são esses aqui que eu dei zoom, Uhum. eles contêm delta X. Uhum. Então, cara, você tem que lembrar que as coisas que se cortam porque estão em evidência. Os alunos, eles esquecem isso e isso é o principal. Vocês adoram cortar coisa, mas vocês cortam errado. Não pode cortar um delta X só na parte de cima, tem que cortar os dois. Ó, a gente só corta coisa quando elas estão em evidência ou sozinhas. Então, para não errar isso, antes de pegar a prática, deixa as coisas em evidência. Delta X em cima vai ficar 40 mais 4 delta X. Se eu fizer o chuveirinho, volta ao que estava aqui, certo? Uhum. 40 delta X mais 4 delta X ao quadrado. E Uhum. aqui embaixo você tem esse delta X. Então, corta os delta X agora que você colocou em evidência. Daí vai sobrar 40 mais 4 delta X. Agora sim, agora já não tem mais indeterminação. É só jogar o limite, o delta X tendendo a zero. Vai dar A 40. gente já fez isso várias vezes, né? Foi mal. Feio. Ou, apesar de ser limite, são sempre os mesmos limites, né? Esses limites simples aqui, né? De cortar e tal. Beleza. Pronto, né? Então encontramos o coeficiente angular. Agora é só colocar na fórmula da reta, certo? Uhum. Daí termine a fórmula da reta e mande o print aí. Uhum.
Ah, vou te enviar e vou mijar. Beleza. Beleza? Tô indo mijar. 2 minutos. Beleza, não aguardo aqui. Aí, manda bala. Bem, está tudo certo, tá? Então, você Mas acabou de depois de encontrar a velocidade reta agora. errar 1 milhão de vezes, né? Não, pô. Certo. Vamos Então, lá. essa aí é derivada pela definição. Eu passei ela por desencargo de consciência. A gente não costuma trabalhar muito com ela na vida prática, assim. Mas caso um dia você queira fazer uma reta tangente a uma curva, é assim que você vai fazer, beleza? Bem, não precisa ser necessariamente assim, porque a parte do cálculo ali do limite, ele pode ser feito de uma forma mais rápida, que é o que a gente vai fazer agora. Na prática, a gente não fica resolvendo continha para fazer derivada, a gente decora uma tabela. Então, e tem algumas regras, assim, para algumas funções que não são tão diretas, que não estão nessa tabela. Então, é o que eu vou te mostrar agora, beleza? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Bem, ele vai começar a falar, então, que este cálculo é o que a gente chama de derivada, beleza? Daí ele vai dar todo um monte de argumento aqui, várias formas de como a gente escreve a derivada, tudo isso, todos esses símbolos aqui, quando você vê, você está falando de derivada, beleza? Então, o cálculo para a derivada é aquele que você acabou de fazer. Porém, as respostas elas sempre chegam em alguns padrões. Então, a gente vai ver esses padrões nas regras de derivação. Então, por exemplo, a primeira regra que a gente aprende é essa aqui, a derivada de uma constante, né? Qual é a ideia? A ideia é que, como eu falei algumas vezes hoje já, a, a derivada ela está associada com uma taxa de variação. Então, qual seria a taxa de variação de algo constante? Seria zero, porque, por definição, uma coisa constante não varia. Muito bem. Portanto, aqui ele está falando que qual é a derivada da função f de x igual a 10? 10 é constante, então a derivada vai dar zero. Muito bem. Agora, continuando aqui. Regra da potência. Muito bem. Regra da potência é a regra que tu vai mais utilizar, tá? Beleza. O negócio é o seguinte, no Brasil a gente costuma chamar isso aqui de regra do tombo. Por quê? Porque você vai ter um monômio, né, um x elevado a n,
E quem que é a derivada disso? O n leva um tombo, então ele cai. E vai ficar x elevado a n menos 1. Muito bem. Ou seja, né, o que eu quero que você repare é que no que você estava fazendo agora há pouco, né, nós jogávamos um valor no x, né, e encontrávamos ali, né, o x0, né, você dizia que o x0 era um valor. Mas a gente poderia estar fazendo a conta de forma genérica, né, sem um valor de x0. Né, lá naquela conta o x era 4, depois na sua eu acho que ele era 5. Mas a gente poderia fazer a conta de forma genérica, por exemplo, esse exemplo aqui, olha só. Encontre a inclinação da reta tangente à curva, blá blá blá, dessa função. Num ponto genérico, certo? E não tem valor. Daí ele joga os valores aqui, ó. Simplifica por todas Δx. Coloca Δx igual a 0 e chega nisso. Tá vendo? Isso aqui é a derivada. Vamos dizer assim, é a função derivada. Ok? O que nós estávamos fazendo agora há pouco era pegando isto e jogando um valor no x0. Beleza? Que no caso do exemplo que eu mostrei era o número 4. Mas isso aqui é a função derivada desta função. A gente deriva esta função e surge isso. 2x mais 6. Perceba que, olha só, 2x, porque rolou a regra do tombo. O 2 foi para frente, multiplicando. Que nem a regra que eu estava te mostrando agora há pouco, certo? Então, olha só, x ao quadrado, derivou, fica 2x. Beleza? Regra do tombo. X menos 1 vai dar 0. X a 0, tá. Beleza. Tá? E a gente já vai ver aqui por que deu 6, né? Mas também tem a ver com a regra do tombo. Então tá bom? O que você estava fazendo era pegando a derivada e jogando um ponto específico. Aqui a gente está deixando genérico. Tá. Qualquer ponto dessa reta, o valor da inclinação vai ser só você pegar essa expressãozinha e jogar o valor do x0 do ponto. X do ponto que você esteja trabalhando. Então, voltando aqui ao que eu estava falando. Então, se você tem uma função que é só um x na n, vai ser nx na n menos 1. Então, por exemplo, aqui. X elevado a sétima. Quem que é derivado? O 7 cai, 7 menos 1 em cima. Dá 6. Beleza? Então, beleza. Maravilha. Daí agora, o que nós temos aqui? Quem que é a derivada só de x? Você tem que usar a mesma regra. A mesmíssima regra. Vou anotar aqui. E fazer. Por que dá 1, né? Por que a resposta dá 1 se a gente tem que usar a regra do tombo? É só você pensar um pouco em matemática básica. F de x, que é x, é a mesma coisa que x elevado a 1. Então a derivada, pela regra do tombo, esse 1 cai, certo? Vai ficar 1 menos 1 em cima. Aqui vai ficar elevado a 0. E tudo elevado a 0 é 1. E 1 vezes 1 é 1, né? Então é isto. Beleza. Show de bola. Agora, opa. Não só, né, para você decorar, não precisa ficar fazendo tudo isso sempre, né? Só lembrar que é 1. E se fosse 2x, já vamos ver. Derivada do produto de uma constante por uma função. Então temos um númerozinho multiplicando a função. É a mesma coisa que o númerozinho. Fora. E você derivar só a funçãozinha, beleza? Yes. 3x à quarta, como é que deriva isso aqui? Mantém o 3 de boa lá, o 4 cai, 4 vezes 3, 12, 4 menos 1 em cima. Acabou. E se tiver um número dividindo? Mesma coisa, o número cai, fica os dois aqui na frente, né? Eu posso derivar, por exemplo, se 2x ao cubo, eu posso derivar ele até ele chegar na primeira potência ou não? Tipo, eu posso derivar a seguida, assim. Pode derivar. A questão é se vai ter alguma interpretação nessa derivada. Né? Por exemplo, quando eu estava falando lá, que a velocidade era a derivada da posição, certo? Você tem uma expressão para posição, por exemplo, sorvetão, você deriva, obtém a expressão da velocidade. O que é que você tem quando você deriva a velocidade de novo? Na física, a gente tem a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade, certo?
aceleração da gravidade, por exemplo, vai aumentando a velocidade dos objetos na queda. Agora, se eu derivar de novo a aceleração, o que eu tenho? Tem nada. Nada na física, assim, tem alguma interpretação quando a gente tá buscando a taxa de variação da aceleração, beleza? Entendi. Tem nada, assim, que vale a pena dizer, tipo, que é que tem, não sei. Sobre aceleração, não sei, nunca usei, né? Tenho 15 anos de física nas costas e nunca usei a derivada da aceleração para nada, entende? Então, Então, provavelmente não vai ser eu que vou usar. então, assim, às vezes dá para, né, ficar fazendo derivada, às vezes vai ser necessário, eles vão pedir, mas aqui não é o caso, né? Nem sempre é o caso. Muito bem, a derivada da função da soma de diferença de funções. Então, eu gosto de dizer assim para esse caso. A derivada da soma é a soma das derivadas, beleza? Beleza. Ou seja, em vez de você fazer a soma aqui, você pode derivar separadamente cada um deles, né? Eu acho que às vezes é mais fácil. Daí, só os somares no final. Bem, agora eu tenho uma pergunta para você, cara. Baseado em tudo que eu falei aqui já, você acha que se caísse uma questão como essa na prova que eu acabei de selecionar aqui, você conseguiria resolvê-la? Bom, cada vez mais que eu estudo cálculo, eu vejo que eu não sei matemática básica. Mas todo mundo fala que é assim mesmo quando tu entra em cálculo. Então, beleza. Deixa eu ver. Bem, eu vou mostrar aqui e depois eu vou fazer uma parecida, então. E depois eu vou te pedir para fazer uma. Tudo que eu Então, falei essa raiz agora, quadrado. Calma aí, deixa eu raiz pensar. cúbica. A raiz cúbica seria 1/3, né? Exato. No Aí, cálculo, a gente sempre tem que transformar essa parada aí para 1/3, porque assim a gente consegue usar a regra do tombo, né? Para esse 1/3 cair para frente, certo? tu me ensinou isso no passado, que é para na hora de tombar a raiz, tu transforma ela. Eu lembro. Sim, é muito importante fazer isso, porque a raiz não facilita nada pra gente aqui. Uhum. Então, olha só o que ele faz primeiro. Ele pega e quebra em três sominhas, né? Já que a derivada da soma é a soma das derivadas. E agora eu vou usar outra regra, a regra da constante que sai para fora da derivada, tá vendo? Tô preocupado em derivar só a funçãozinha. Uhum. Aqui a derivada do 7 já deu zero. Daí, olha só, regra do tombo. 1/3 caiu para frente, 1/3 menos 1. 2 caiu para frente, 2 menos 1. Uhum. Esse cara aqui, 3 vezes 2, 6. 2 menos 1, 1. Fica 6x. E aqui, ó, 6 vezes 1/3 dá 2. Uhum. E aqui vai ficar 1/3 menos 3/3. Quanto que é 1/3 menos 3/3? Por quê? Porque 1 é a mesma coisa que 3/3, Sim. certo? E eu transformo em 3/3 e não em, sei lá, 2 meios ou 4/4, porque o denominador aqui é 3, né? Pra Daí, gente com o fazer somas e derivadas comum, subtrações, tu o consegue. denominador tem que ser igual, Isso. certo? Uhum. Ou, então, vai ficar 1/3 menos 3/3, que dá igual a menos 2/3. 6 vezes 1/3 dá 2. E esse menos 2/3 que eu falei, o cara quis jogar para baixo. É uma regra de potência, né? Quando nós temos uma potência com expoente negativo, você pode trocar a posição dela na fração, trocando de sinal, certo? Hum, Então ele beleza. escreveu desse jeito. Você pode escrever com mais frescura ainda, né? Mas por hora é isto, beleza? Ah, Fazendo daí eu não daquele tenho que jeito, resolver essa banana toda. Ah, tá. Não tem muito o que fazer, né? Ficar 6x, mas. eu vou te mandar aqui o que foi feito. E agora vou fazer o seguinte. Vou fazer uma. Então, raiz cúbica de x à quarta mais 2x ao cubo sobre 3 mais e elevado a π. Beleza. Se eu quero derivar isso aqui, eu vou fazer a derivada de todo mundo. Separado. Exatamente. Então, vai ficar aqui. Aqui eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou transformar essa parada em 4/3. Que é muito feio deixar em raiz. Deriva, deriva. Símbolo de derivada, beleza? Uma apóstrofe aqui. Agora eu derivo.
Deriva da regra do tombo, por enquanto é só a regra do tombo. 4 terços menos 1, mais 2 terços vezes 3, x3 menos 1, nunca esqueça disso. Isso aqui, e elevado a π, meu Deus, o que é isto, né? E elevado a π, a derivada disso é zero. Porque é constante, e é constante, π é constante. Então significa que essa conta vai dar uma constante. Tem coisas variando, não tem x aqui. Tu derivou uma constante, não tem variação, então. Exato. Por isso. Então aqui, 4 terços. Quanto que é 4 terços menos 1? É 4 terços menos 3 terços, que é 1 terço. Uhum. 2 ao quadrado. Pronto, tá aí a resposta. Beleza? Meu Deus. Easy, né? Então, Muito fácil quando tu tá fazendo, né, velho? pois Tá é, uma por isso que meia eu hora. faço, por isso que eu faço vocês sofrerem. Tem aluno que acaba não gostando da minha aula por causa disso, porque eu faço eles perceber que não sabem. E eles se sentem mal, todo mundo se sente mal quando não sabe alguma coisa, daí eles acabam não gostando e tal, mas Mas, pô, ô, meu, não tem forma melhor de aprender do que isso, né? eu sempre saio me sentindo energúmeno, a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa que tem. Se você sai derrotado de algo, cara, é porque você está crescendo, é que nem na academia. Se você sair de lá sem dor nenhuma, o seu treino foi uma merda, certo? Tá fazendo pilates daí, né? Exato. Agora eu vou colocar aqui π ao quadrado e você faz a continha aí Beleza. e quando fizer eu quero passo a passo aqui que nem eu fiz, beleza? Uhum. Ou
Calma aí, tem a parte 2. Você falou alguma coisa, man? Bom, Ah, falei você que tem a enviou aí. parte 2 que eu tô enviando. Opa, uma foto bonita minha aqui. Não era Aí, isso que eu ó. queria abrir. Ah, Aí outra aqui. vez. Belezas. E aí, meu velho, o que que tá rolando aqui? Você quebrou em partezinhas, daí você zerou isto, daí. Peraí, né, mano? Ó, é 5 terços. Por que que aqui tá 3 elevado a um? Não tô entendendo. Ah, era só pra somar. 3/1. Não tô pegando aqui, tá muito bagunçado, velho. Ah, cadê a derivada desse Tá na termo? segunda página daí. Ah, tá. Tem outra página. Assim apareceu agora. É porque a derivada de x ao cubo na raiz de 5 é x na Você tá terceira. certo. Apesar do caminho estar muito mal escrito, assim. Você Ah, deveria tá. ter feito a coisa um pouco mais organizada, mas a resposta eu tô vendo que tá certa. Tá certinho, tá? Só deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, eu não entendi porque apareceu 21 quartos só. Tipo, o que é isso? Ah, aqui tá certo. Aqui 21 quartos, por quê? Se era 5 aqui. O 5K ficaria 5 quartos. Não sei de onde apareceu esse 21 aí. Fez uma conta muito estranha. É Que é que isso aqui? Um tinha um quarto sobre. mais. Não, 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 não. Ah, tá. Regra do tombo, a coisa passa multiplicando, não somando. Ah, verdade. Ah, que raiva. Que animal. Por isso. Beleza? Então, continuando. Bem, cara, eu vou ter que te pedir pra fazer mais uma rapidinha, tá? Óbvio, óbvio. Só pra tu não cometer esses erros, porque a gente precisa ir pra uma técnica que é um pouco mais difícil agora. Vai ficar. Vamos fazer uma mais de boa aqui. Raiz quadrada de x mais 7x a terceira mais e. Ok? Que animal, velho. Eu passei somando. É. Eu vou. A soma, na realidade, subtração, ela acontece na parte de cima do expoente, né? Na frente ali é só multiplicação. Beleza? Beleza.
Ah, muito bem. Vamos ver aqui, senhor. Agora sim. É. Ah, tá errado. Ah, Bem, até aqui tava bom. Porque você passou o meio pra frente, elevado ao meio menos um. Que certinho. Show de bola. Agora, é aquilo que eu digo. Se for pra simplificar, saiba o que tá fazendo. Se não é melhor deixar feio, mas pelo menos certo. Se foi simplificar, ficou errado, né? Como eu estava falando para você, quando nós temos o expoente negativo, o termo todo vai para baixo da fração. Então, tinha que ficar 1 sobre x elevado a 1 meio, beleza? Ah, 1 sobre x elevado ao meio. 1 Ah, sobre 2, animal. Que animal. Tá, beleza? beleza. Muito bem. Então, show de bola. Ah, agora vamos continuar, bem. Vamos continuando, vamos continuando. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar. Fechando esta porcaria, abrindo esta outra. Regra do produto, man. Às vezes você vai ter a seguinte situação. Uma multiplicação de funções. Você vai conseguir observar a sua função como uma multiplicação de funções. Beleza? Uma função vezes outra. Então, você tem duas possibilidades. Você pode fazer a multiplicação das funções e derivar uma vez só, ou, que normalmente é mais recomendável, claro, vai sempre depender da situação, né? Mas você pode fazer a regra do produto, que é o seguinte. Veja só, quando você tem duas funções se multiplicando e você quer derivar, derivada da primeira função vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Beleza? Beleza. Regrinha aí, então, quando tiver multiplicação. Tá toda a prova aqui, pela definição, a gente vai ignorar totalmente isso e vai ver um exemplo aqui, tá? Ó, duas funções se multiplicando, claramente, x ao quadrado e raiz de x, né? Uhum. Beleza. Então, pela regra do produto, o que nós vamos ter aqui, meu irmão? Nós vamos ter derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Beleza? Beleza. Show de bola. Sendo assim, derivada da primeira 2x, vezes a segunda normal, raiz de x, mais derivada aqui, 1 meio de raiz de x, vezes a normal aqui, x ao quadrado. Beleza, ficou desse jeito aqui. Isso aqui já está derivado, velho. Você aplicou a regra e derivou, está derivado. Se você quiser, você pode simplificar. E ele, de alguma forma, conseguiu simplificar e ficou desse jeito, né? Provavelmente arrumando aqui, arrumando ali, né? Usando regras de potenciação, bases iguais, soma ou expoente na multiplicação. E assim vai, né? Agora, a regra do produto é uma forma de fazer uma técnica. A outra possibilidade seria você primeiro fazer a multiplicação. Por quê? Porque aqui você tem bases iguais. E por regra de potência, bases iguais somam-se os expoentes. Então você vai ter x elevado a 2 vezes x elevado a 1 meio. Quanto que é 2 mais 1 meio? 2 mais 1 meio é 5 meios. Então você deriva diretamente esse cara aqui pela regra do tombo. Beleza? Diretamente. E vai dar a mesma resposta, tá? Então, você sempre vai usar as regras da forma que for mais apropriado, que ficar mais simples para ti. É importante saber que elas existem. E vai ter vezes, claro, que não tem como fugir. Você vai ter que usar uma regra ou outra. Eu vou fazer a regra do produto aqui para um caso muito específico. Imagina que você tenha isso aqui, olha só. X ao quadrado mais x mais 1 vezes 2x mais 3. Né? O que você poderia fazer é a distributiva. Isso tudo te causaria um polinômio só. E pronto, né? Derivava o polinômio, que nem você estava derivando ali o último exercício que eu te pedi, pronto. Mas, como nós estamos treinando aqui a regra do produto, vamos fazer pela regra do produto. Então, se eu tiver uma função que é g vezes h, a derivada vai ser g' vezes h mais h',
vezes G, certo? Uhum. Regra do produto. Então agora a gente pode identificar quem que é G, por exemplo. G é o primeiro cara, ou seja, x ao quadrado mais x mais um. Ou seja, a derivada vai ser 2x mais um, né? Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de x, 1, certo? Uhum. Agora, H. H quem é? 2x mais 3. Quem que é a derivada? Diz aí pra mim, quem que é a derivada de H? 3, certo? Pensa de novo antes de falar besteira. Quem que é a derivada de H? Zero, não? Tem um x ali, cara. Como é que vai ser zero? Passei uma boa parte da aula falando que quando você tem x, você tem que fazer a regra do tombo. E daí tinha até aquela regra do tombo. Não, não tá nem aqui, tá aqui, né? Que eu fiz a conta. Não, beleza, mas eu tombei o x, vai ficar x elevado a Tá 1. aqui, velho. Eu não passei ali falando que quando tivesse o x sozinho, dava 1 a derivada? É verdade. Que qualquer coisa elevada a zero é 1. Tá, Então a resposta não é zero, certo? A resposta é 2. Beleza? beleza. Não pode perder tempo nessas coisas, porque as regras só vão ficar mais cabeludas, entendeu? E a gente já passou por isso. Agora, para resolver essa regra aqui, a única coisa que a gente precisa é juntar as pecinhas do quebra-cabeça, né? O, a regra do tombo, ou melhor, a regra do produto aqui, ela é colocar os pedacinhos. Então, por isso que eu fiz os pedacinhos separadamente. Então, qual que é o primeiro pedacinho? É o gelinha. Deixa eu escrever aqui. Gelinha. O segundo é o H normal. Somatório com o H' vezes o G normal. Acabou. Daí, se você quiser, né, você pode simplificar, mas, de novo, né, vamos evitar erros desnecessários. Assim já tá bom, né? Beleza? Beleza. Vou de bola. Então, agora que está feito aí a regra do produto por mim, vou pedir uma regra para ti. Vai ser bem parecido. Vai ser x, ou melhor, 2x ao quadrado mais x mais um, e aqui vezes x ao cubo mais 2x mais π. Beleza? Beleza. Vou te enviar aqui o que foi feito. Pô, não salvei isso. Deixa eu salvar de novo aqui. E a dica que eu te dou é fazer a coisa meio passo a passo, que nem eu fiz. Identifica quem é G, gelinha, H, galinha e depois só coloca dentro da regra, né? Como um quebra-cabeça. Beleza? Beleza. Beleza. Tá lá no seu zap. É isso, tá? Então, qualquer coisa, manda pra nós aí. Mas eu acho que você consegue sozinho. Só atenção nas derivadinhas mais básicas, tá? Você pode saber a regra, mas se errar a básica já é.
Vamos ver. Aí, velho. Parece bom.
apesar de você não ter escrito quem é Gelinha e a galinha, você derivou certo. Né? Eu só fiz, foi mal. Você derivou certo, porque o Gelinha é 4x mais 1 e o a galinha é 3x ao quadrado mais 2. E daí colocou ali, show de bola. Agora vamos para a regra do quociente, que é basicamente a regra do produto, mas com divisão. Perceba. Na regra do quociente você tem uma divisão, né? Então por isso a gente chama de regra do quociente. E a lógica é bem parecida, ó. Derivada da primeira vezes a segunda normal, e agora veja, menos derivada da. Falei primeira, mas é de baixo, né? Derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo vezes a de cima normal. E você tem que prestar atenção aqui, André, na questão do sinal, tá? Que é muito importante para não errar. Esse sinal de menos, ele tem que estar sempre acompanhado do termo onde está a derivada do de baixo, certo? Uhum. Porque nas contas que você estava fazendo agora há pouco, na regra do produto, o sinal era mais nas duas, então não importava, né? A ordem que você fazia e tal, era o mesmo sinal. Agora aqui importa. Aqui é menos acompanhado do carinha da derivada de baixo. E tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Beleza? X ao quadrado mais 2 dividido por 3x menos 1, cara. Daí, o que acontece aqui? Derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos derivada do de baixo vezes o de cima normal. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Resolve as continhas agora básicas aqui. X ao quadrado, 2x. Derivada de 3x menos 1. Vamos derivar só o x. Dá 1. Esse cara morre. Vai sobrar 3. Então, por isso 3 aqui. Ignora essa barrinha. Essa apóstrofizinha é um erro de digitação. Daí você simplifica o que quiser, vai ficar desse jeito. Normalmente a gente não abre o cara de baixo porque é perda de tempo, tá? Então deixa o cara de baixo ao quadrado mesmo. Não vai dar para cortar nada. Lembra daquilo que eu falei para ti no começo da aula que você errou também, né? Você tinha, no começo da aula, cortado um ΔX com um ΔX da parte de cima. Não se faz isso. Você só vai cortar coisas quando tiver as duas coisas em evidências ou sozinhas em alguma parte da fração, beleza? É isso. Então aqui não vai ter cortes. Então eu vou fazer uma regra do quociente, depois você faz outra. Beleza. Daí, com isso, você já tem todas as regras mais básicas de derivada. Já pode começar a derivar as coisas. Porque, sei lá, 50% da derivada está aqui, 50, 60. Na próxima aula vai ter uma regra muito complexa. Lá na faculdade, né, onde eu fiz, por exemplo, eu juro para você, 90% da turma desistiu quando chegou essa regra. Então eu acho que não vale a pena a gente ver hoje, porque É aquela com nome francês? regra francesa? Como assim? Tem uma que tem um nome francês, não tem? Eu esqueci o nome daquela porra. L'Hôpital? Ah? L'Hôpital? Nome Não. francês. Lagrange. Tem muito francês, né, que estudou cálculo. Mas essa regra não. Essa regra é a regra da cadeia, que continua sendo uma má tradução do inglês. O que não falta é más traduções do inglês para o português na matemática e na física, sabe? Porque o que é a regra da cadeia? É a chain rule, né? Chain vem de cadeia, Sim. né? Só que na realidade está mais para a regra do encadeamento, que são encadeamentos de funções de derivadas multiplicadas, entende? E assim vai, daí você coloca mais derivadas se for necessário. Então tá mal traduzido, né? Regra da cadeia. Parece que tá falando de uma cadeia Então, o de nome também preço. já saiu pejorativo no Brasil, né? Já. Cara, já quer desistir só pelo nome. Não tem... O pessoal já zoava, porque era onde desistia mesmo. Outra tradução péssima, que é usada com muita frequência, é trabalho na física, né? Uhum. Trabalho, a gente aprende lá, e a gente aprende na escola, né? Força vezes deslocamento. Isso não é bem assim, né? Na faculdade a gente aprende que é a integral de caminho do vetor força num caminho ΔS. Mas de toda forma, o que é trabalho, resumidamente? Trabalho é uma força que funcionou. Isso é trabalho. Porque, né, do lado do que a gente aprende no ensino médio, né, força vezes deslocamento, se não tiver deslocamento, não tem trabalho, né? Se o deslocamento for zero.
Sim. Então, vem da ideia de funcionar, porque, por exemplo, se você aplicar uma força numa parede, essa força não vai funcionar, a parede não vai se mexer. Não Você gera usou a trabalho. força, mas ela não vai funcionar, não vai ter utilidade. Agora, se você aplicar essa mesma força numa garrafa, a força vai funcionar, porque a garrafa vai se mexer, entendeu? Então, por isso que trabalho está associado com funcionamento. Que nem no inglês, né? A palavra work, por isso que a gente até usa trabalho, né? Work, e eu uso a letra W, vem de funcionar, né? Por exemplo, my computer work, my computer doesn't work, né? É Então, quando a verdade. força work, né? Quando ela funciona, não trabalha, funciona, então daí tem trabalho, né? Então, por isso que isso aqui não deveria se chamar trabalho, deveria se chamar funcionamento, sei lá. Algo do gênero, sacou? Mas foi mal Com certeza a traduzido. pessoa que traduziu não sabia nada de física, né? Outra coisa que é ridícula e a gente usa sempre na escola, Bhaskara. Bhaskara não tem nada a ver. Bhaskara não foi o Bhaskara que fez. Bhaskara foi um indiano que escreveu um livro que foi traduzido no Brasil e lá tinha a fórmula que a gente chama de forma de Bhaskara. Mas no mundo todo não chamam de Bhaskara, é só no Brasil. No Sério? mundo, no mundo todo chamam de fórmula quadrática, a tradução. Mentira. Sim. Mentira. Fórmula quadrática, em Portugal em especial, eles chamam de fórmula resolvente. Mas só no Brasil chama de Bhaskara. Não tem nada a ver. Mentira, cara. Eu jurava que era o Bhaskara que tinha feito. Não. Bhaskara foi um matemático importante lá da Índia, mas não foi o cara que criou a fórmula que a gente chama de Bhaskara. É bizarro, né? Meu Deus. Mas fica muito prático chamar de Bhaskara. Faz a Bhaskara. Mas se você pegar um livro, por exemplo, provavelmente não vai estar escrito lá fórmula de Bhaskara. Está escrito fórmula quadrática. Que loucura, cara. Loucura mesmo. Daí, show de bola. De novo, a gente tem que identificar as coisas aqui, né? O Fzinho vai ser o Gzinho dividido pelo Hzinho. E G é o carinha de cima, 3x ao quadrado mais 1. O G', então, é a derivada, cai o 2 pelo tombo. 2 vezes 3, 6. X, derivada de 1 é 0. H, x elevado a 1 meio, mais 2x. Quem que é a derivada? H'. Cai 1 meio. X elevado a 1 meio menos 1, que é 1 meio menos 2 meios, ou seja, menos 1 meio. Eu fiz de cabeça, mas você pode tomar o tempo que precisar para fazer essas contas. É que eu já fiz tanto essa derivada que tá aí, né? Vamos lembrar que a derivada é derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos derivada da de baixo vezes a de cima normal, dividido pela de baixo quadrado. Então agora é só pôr isso tudo, né? Que nós acabamos de escrever. Vai ficar F' igual. Quem que é G'? 6x. Quem que é H? Esse cara aqui. Sempre dentro de um parênteses, porque se você simplesmente escrever assim, tá errado. Vai parecer que o x está multiplicando só o x elevado a 1 meio. E menos a derivada do de baixo. Põe no parênteses também, para o sinal pegar em todo mundo. Vezes a de cima normal. Tudo isso dividido pela de baixo normal ao quadrado. Se você pensar um pouco, essa regra do quociente é a regra do produto. Ela é a regra do produto, só que levando em conta que quando você tem uma divisão, esse cara aqui poderia estar em cima elevado a menos 1. Então, pode até servir como exercício aí para você provar que a regra do quociente é a regra do produto. Tá bom? Bem, acho que não teremos tempo para você fazer o seu exercício, mas não tem problema nenhum. Quarta-feira a gente volta, tá? Tá. Recomendaria que você fizesse posso até deixar de tarefa para ti aqui. Por favor. Eu vou deixar, na verdade, um desafio. E não pode usar o chat GPT. Não pode usar o chat GPT, porque o chat isso aqui para ele sai na hora. Se tu boiar muito, né, querer saber qual é a resposta, joga, né? Mas eu preciso que tu tente primeiro para Não. sentir a pressão. Tem que tentar, né, pô? Ó, o que tá rolando aqui é tanto multiplicação como divisão, né? Então, você vai ter que usar as duas regras aqui.
Você vai ter que ver bem como vai ser a ordem, como você vai fazer as coisas, beleza? Mas vai ter que usar as duas. E tem uma ordem certa, né, para fazer, que é uma ordem um tanto lógica, se você pensar um pouco. Mas eu não vou dizer qual é, você que vai ter que procurar essa lógica, beleza? Beleza. Show de bola.